Olá, eu sou o Thiago Coati e esse é o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. A cada 15 dias, trazemos um episódio novo, sempre conversando com pesquisadores e pesquisadoras dos mais variados estágios da vida acadêmica para divulgar suas pesquisas. Nessa semana, conversamos com a Ananda Winter, que é mestra e doutoranda em ciência política. Nossa conversa foi sobre seu mais recente artigo, Os Sentidos da Paridade de Gênero na Bolívia e os elementos da sua constante transformação, publicado em 2019 pela revista Novos Rumos Sociológicos. Diferentemente do Brasil, que possui um baixíssimo número de mulheres em nosso Congresso Nacional, a Bolívia se destaca por ter instituído a paridade de gênero na política, ao menos do ponto de vista numérico, a partir da Constituição de 2009 e das legislações que se seguiram. Por meio de um conjunto de entrevistas com mulheres bolivianas envolvidas na disputa pela paridade e da análise documental, Ananda analisa esse processo e mostra como a paridade assumiu 3 sentidos no debate político daquele país: o de Chachahuarmi, o de um princípio democrático e, por fim, o de representação substantiva. Sua pesquisa é fundamental para entendermos mais profundamente as desigualdades de gênero na política e os mecanismos que possuímos para enfrentá-la, ressaltando que a igualdade numérica é um horizonte desejável, mas está longe de ser o fim dos nossos problemas. Essa pesquisa acabou de ser premiada como o melhor artigo sobre gênero e política na premiação conjunta da Associação Brasileira de Ciência Política e da ONU Mulheres. Antes de passar para o episódio, eu queria pedir desculpas. Em outubro, acumularam várias coisas e não consegui soltar os episódios quinzenais. Acho que a vida anda meio corrida para todo mundo nessa loucura da pandemia, do teletrabalho, dos congressos à distância, do trabalho doméstico e muito mais. Agora em novembro as postagens vão normalizar, prometo! Eu queria aproveitar e lembrar vocês que nós estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Segue a gente lá e conta o que você achou do episódio. É sério, uma das coisas mais legais de fazer podcast é conversar com vocês. Ah, não se esqueça de compartilhar com amigos e amigas. E fique agora com o nosso episódio! Meu nome é Ananda Winter, eu sou formada em Ciência Política pela UNB, Universidade de Brasília, e tenho mestrado em Ciência Política também pela UNB. Agora eu sou doutoranda em Ciência Política na UFMG. Eu sou do Rio Grande do Sul, sou de Novo Hamburgo. E aí agora eu já sou meio brasiliense e por fim tô ficando meio mineira também. Ananda, eu sempre gosto de começar a nossa conversa perguntando para as pessoas como é que elas se interessaram por estudar o que estudam. Como é que foi essa experiência para você de se interessar por estudar sobre gênero e política na Bolívia? Na verdade, começou com uma pesquisa sobre participação política de mulheres no Brasil, que eu fiz na graduação, fiz uma monografia sobre o projeto de reserva de assentos, que foi discutido na mini-reforma política em 2015. E aí, quando eu terminei aquele trabalho, parecia que fazia sentido continuar pesquisando participação política de mulheres. E aí eu fui olhar dados da América Latina e encontrei a Bolívia naquela posição que, na época, na verdade, ela estava em segundo lugar de participação de mulheres no parlamento no mundo. Foi aí que começou a curiosidade, né, de pensar assim, como que esse país aqui do lado tem uma participação tão alta de mulheres na política. E, por outro lado, eu estava começando a estudar um pouco dessa história da paridade, saindo dessas definições de cotas e indo para a paridade como um princípio fundamentalmente diferente da ideia de cotas. E aí estudei um pouco sobre como foi o processo na França de enquadramento da paridade de gênero como um princípio necessário para o universalismo e, enfim, necessário para a democracia. E aí pareceu interessante olhar para como a Bolívia definiu esse princípio de paridade que tinha sido constitucionalizado. E aí até a ideia inicial era justamente comparar como que esses dois países são diferentes, definiram esses princípios de paridade. Mas aí, no fim das contas, a Bolívia foi um espaço tão rico, tinha tanta coisa para descobrir e conhecer lá, que fez muito mais sentido abandonar a comparação e mergulhar nessa ideia, né, de um estudo sobre a Bolívia, sobre a participação política de mulheres na Bolívia, principalmente a partir da Assembleia Constituinte.
Antes de começar a conversa sobre o trabalho, eu queria te parabenizar, porque o artigo que é pano de fundo, né, dessa conversa aqui acabou de ganhar o prêmio ABCP ONU Mulheres de artigo sobre gênero e política, né? Parabéns. Obrigada, Thiago. E entrando já na nossa conversa, o seu trabalho buscou investigar os sentidos da paridade de gênero na Bolívia, principalmente em torno dos debates da Constituinte, na legislação eleitoral e posteriormente. Mas para a gente entender direito esses debates, eu acho que é importante dar alguns passos atrás. Você poderia nos dar uma brevíssima introdução ao contexto político boliviano que leva a essa Constituinte e também sobre alguns debates sobre a representação política de mulheres anterior a ela? Claro, na verdade o contexto é super importante e eu até falo isso nesse artigo sobre como ele é fundamental, né? Olhar para o que vinha acontecendo na Bolívia nos anos anteriores para entender como é possível discutir paridade de gênero e por que ela adquire os sentidos que ela vai adquirindo. Então, eu fui para Bolívia para fazer essa pesquisa, fiz entrevistas com mulheres que foram sendo mapeadas como mulheres que tiveram participação importante para a institucionalização dos princípios de paridade na Constituição e depois para a aprovação das leis de paridade que foram aprovadas nos anos seguintes. E o contexto para explicar como que elas definiam a paridade era muito vivo, né? Então, foi fundamental fazer esse estudo do período anterior. Então, por um lado, mulheres que já estavam atuando na política institucional já vinham se mobilizando, construindo alianças. Eu falo do Foro Político de Mulheres, que é mobilizado como um agente fundamental para a aprovação da lei de cotas. Então, elas já vinham numa articulação nesse período, desde a década de 90. E aí, a lei de cotas para candidaturas femininas foi aprovada em 1997. Depois disso, outros avanços, como em 2004, com a lei de agrupações cidadãs e povos indígenas, também foi possível aprovar pela primeira vez que, pelo menos para as candidaturas por agrupações cidadãs e povos indígenas, ia ter paridade de gênero. Então, estavam acontecendo avanços no que toca à participação institucional de mulheres. Mas, por outro lado, esse foi foram anos de muitos confrontos na Bolívia, desde a década de 90 até a eleição do Evo Morales em 2005 e, finalmente, a Assembleia Constituinte. Então, eram anos de avanço de uma agenda neoliberal e, consequentemente, avanço da resistência a essa agenda. Então, eu até trago no artigo, né, que a formação de movimentos sindicais, indígenas e campesinos que acabaram se tornando a base política do Evo Morales, pelo menos, né, em um primeiro momento, e que se formam naquele contexto de resistência à privatização da água, à privatização do gás. E nessa resistência estavam inseridas as mulheres da Confederação Bartolina Cisa, que acabam se tornando protagonistas depois no cenário constituinte, fazendo essa ponte entre as mulheres que tinham uma atuação política anterior, vinham de um contexto mais urbano, de ONGs feministas, fazendo essa ponte entre elas e também as organizações indígenas, sindicais, campesinas. Então, é fundamental entender que essas mulheres que se encontram para a Assembleia Constituinte vinham desses dois lugares. De um lugar de avanço de uma agenda e, no mesmo período, outras mulheres estavam justamente na resistência dos lados mais sombrios dessa agenda neoliberal, né? Não, porque até teve uma entrevista com uma das assessoras técnicas da Confederação Bartolina Cisa, que ela fala na entrevista sobre que a gente tem que dar o reconhecimento para as mulheres que faziam parte da Confederação Bartolina Cisa, elas são conhecidas como Bartolinas, né? Então, dá o reconhecimento a elas de que elas estavam nessa luta de combate à privatização dos recursos naturais, elas estavam atuantes, não é porque elas não estavam nesse espaço de construção entre mulheres, de participação política, que elas não estavam justamente participando, né? No fim das contas é isso. Muito obrigado por essa contextualização, mas eu vou te pedir mais uma última coisinha de contextualização aqui pra gente. Antes da gente entrar, então, nos sentidos da paridade, explica pra gente o que foi conquistado ali de paridade na Constituinte e as legislações que vieram depois. Como é que funciona essa lei de paridade na Bolívia?
Os princípios de paridade de gênero foram constitucionalizados a partir da Assembleia Constituinte, né? Então, incorporados na Constituição. E aí, em 2010, a partir da Lei 026, que é a lei eleitoral, entram os meios práticos para a paridade de gênero. Então, para todos os cargos eleitos de forma proporcional, as listas têm que ser paritárias. Então, para concerrá-las, que é o equivalente a vereadores, né? Assembleístas departamentais, e aí os senadores e assembleístas nacionais, todos são eleitos com paridade de gênero, com listas fechadas e alternadas, então compostas por um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. E aí a lei é de paridade e alternância. Esse alternância é em referência à posição do suplente. Então sempre que a titular é uma mulher, o suplente vai ser homem. Quando for um homem titular, a suplente vai ser mulher. E aí, além disso, quando as listas terminarem em número ímpar, a lista é complementada sempre com uma mulher a mais e não com um homem a mais. Basicamente, assim, de forma geral, é isso. Então, são para os cargos proporcionais, né? Bom, além da lei de paridade para o legislativo, também foram aprovadas outras leis que é entendido como 5 leis estruturais da paridade de gênero. Então, é a lei do órgão judicial, a lei do órgão eleitoral plurinacional, a lei do Tribunal Constitucional, a lei de autonomias e da descentralização, e aí, por fim, a que eu expliquei mais detalhadamente, que é a lei do regime eleitoral. Então, todas elas trazem formas de paridade de gênero na medida do possível, né? Claro, a pesquisa estava focada na questão da lei do regime eleitoral. Então, eu trago as outras e falo que junto com a lei do regime eleitoral veio todo esse combo das leis estruturais, mas não é um foco que eu desenvolvo muito na pesquisa, né? Mas eu acho que é importante trazer isso para entender que justamente transcende esse espaço de representação. Ananda, obrigado por essa contextualização. Realmente ajuda muito a gente conseguir entender melhor os debates sobre a paridade de gênero que emergem ali com maior força a partir da Constituinte. Na sua pesquisa, você identifica, então, 3 grandes sentidos sobre a paridade de gênero. Vamos retraçando um por um, né? Para começar, explica pra gente o que é esse Tchatchoarmi e como é que esse sentido foi sendo mobilizado nessa disputa política, por favor? Essa ideia de fazer essa separação, claro que os sentidos todos eles vão se conversando e quem mobiliza um, mobiliza o outro, mas é interessante fazer essa divisão para olhar de que forma cada ideia é mobilizada, né? Eu até trago depois como que elas vão se relacionando. Então, o Tchatchoarmi, o que eu trago de primeira é que ele pode ser entendido, né, como uma tradução, como Tchatcha significando homem e o Armi como mulher, pode ser entendido como uma complementaridade de gênero, geralmente ele é traduzido assim. Muitas pessoas que falavam Tchatchoarmi falavam a complementaridade andina, e aí completavam o sentido ou explicavam ele para mim dessa forma. Mas eu trago justamente alguns estudos que falam que ele pode ser entendido de uma forma não tão... Essa tradução que a gente faz, ela perde um pouco do sentido e não captura talvez as possibilidades relacionais de Tchatcha e de Warmi, e a gente acaba traduzindo desse nosso modo muito rígido, né? Então, eu tentei recuperar um pouco desse debate no artigo, mas o principal aqui é pensar qual que é o potencial de ter sido mobilizada essa via argumentativa e por que ela surgiu. Então, para ela é fundamental essa ideia de falar sobre o contexto antes, porque justamente em um contexto em que se vinha da afirmação da plurinacionalidade boliviana, de uma tentativa em que se falava sobre descolonização do Estado boliviano, e receber a ideia de igualdade de gênero ou de paridade de gênero, justamente dessa agenda que tinha avançado em períodos de tanto embate, né, de tanto sofrimento, não parecia apropriado. Então, essa ideia de trazer o Tchatchoarmi, de trazer uma cosmologia local também, né, faz muito sentido. E aí tem uma diferença na forma como essa via argumentativa é mobilizada. A minha entrevista com a líder das Bartolinas, que é a Segundina Flores, ela traz a ideia do Tchatchoarmi como uma realidade, como algo. Uma realidade no sentido de algo que existe de fato, né? Um princípio a ser vivido.
enquanto outras entrevistadas trazem o Chacha Warmi muito mais nessa lógica da estratégia, de vamos trazer algo daqui, algo que possa traduzir o que a gente quer em outros termos, numa outra narrativa. Eu até trago essa ideia do Boaventura Souza Santos, da tradução intercultural, como que essas mulheres urbanas que não vinham de uma visão indígena originária começam a falar de Chacha Warmi para falar de paridade de gênero, e como que mulheres que vinham de uma comunidade indígena, comunidades originárias, acabam mobilizando a paridade de gênero para falar de Chacha Warmi, como que isso vai se construindo de uma forma conjunta, né? Mas o que eu achei muito interessante foi uma resposta da Andrea Flores. Ela é a diretora executiva da OMAC, que é uma ONG de mulheres aimaras, e ela me explica, quando ela fala de Chacha Warmi e Kari Warmi, que tem o mesmo significado, ela fala: a gente achava que não tinha gênero aqui, então foi um trabalho de mostrar que sim, a gente tinha, e que sim, isso estava lá, e a gente estava vivendo isso. A gente só não tinha as mesmas palavras. Essa foi a explicação que ela me deu. Então, depois eu tentei trazer esses trechos grandes de entrevista e às vezes contando, porque é um processo tão rico e são pontos de vista tão específicos e tão diferentes que faz muito mais sentido ir conversando com eles junto, né, no artigo, e não só direto com a minha leitura e com a minha análise, mas intercalando isso, sabe? Eu acho isso interessantíssimo, né? E uma estratégia também inteligentíssima, porque consegue, de alguma maneira, ressignificar a ideia de igualdade de gênero fora desses parâmetros simplesmente coloniais, ou da maneira como estava sendo associado, como se fosse uma ideia colonial e neoliberal, né? E o que eu achei muito interessante também pensando assim na primeira parte da pergunta sobre o significado de Chacha Warmi, é esse potencial do conceito que guarda muitas aproximações com a ideia da paridade de gênero. Eu até faço a aproximação com a paridade de gênero, que pode ser justificada num paradigma da igualdade ou num paradigma da diferença, e a mesma coisa acaba acontecendo com o Chacha Warmi. Há as definições que falam complementaridade de gênero, então tem um espaço que é específico para as mulheres e tem um espaço que é específico para os homens, mas aí tem a definição que não, complementaridade é estar presente em todos os espaços de forma paritária. Então, eu acho interessante pensar também em como que, na medida que o sentido da paridade de gênero pode se transformar, o próprio sentido do Chacha Warmi pode se transformando, as formas como as pessoas mobilizam ele e falam o que ele significa, pode ir se transformando a partir dessa experiência de paridade de gênero e do que é encontrado pelas mulheres, e a partir desse movimento mesmo de tradução intercultural dos conceitos. Eu não sei se eu poderia falar isso, né? Mas eu falo assim de um Chacha Warmi descritivo, no sentido de que, primeiro, ele é mobilizado muito nesse sentido da representação descritiva, né? De a gente tem que estar presente, presença. Mas na medida que as justificativas que falam do Chacha Warmi vão envolvendo outras questões, ele mesmo pode ir ganhando novos conteúdos, né? Essa própria definição. Assim como a paridade vai ganhando novos conteúdos e vai tendo esse horizonte de sentidos móveis que a paridade de gênero ganha, que também pode ganhar o Chacha Warmi, e talvez, né, no caminho da democracia paritária intercultural. Ananda, então, vamos passar agora para o segundo sentido. O segundo sentido que você identificou foi da paridade como esse princípio democrático. Como é que isso emergia nas falas e na ação das mulheres? Como é que elas acionavam essa ideia nessa disputa? Esse princípio da paridade como requisito básico da democracia, ele foi muito mobilizado. E foi mobilizado, é o básico, é o que tem que acontecer em primeiro lugar. E aí eu até falo, né, que só uma das entrevistadas parou por ali e não complementou com outros sentidos da paridade. Muitas que falaram, primeiro é uma questão básica de democracia, a gente é 50% da população, a gente tem que ser 50% nos espaços representativos.
E aí complementava com um outro sentido. Ou, e agora a gente está vendo que isso não é suficiente. Mas, assim, em primeiro lugar aparecia essa definição de estar presente. Estar presente é básico para a democracia, para que haja uma representação democrática, independente do que a gente vai fazer lá, e se vai chegar a uma agenda específica, temos que estar lá. Um ponto de partida e um ponto de chegada ao mesmo tempo, falar da paridade como um princípio democrático. Porque, e aí fazendo aqui o momento merchan de novo, de que o título da minha dissertação é, né, dos caminhos para a paridade como caminho. De ver como houve um caminho até ser implementada a paridade, e aí nessa lógica de básico para a democracia, era a refundação do Estado a partir da Assembleia Constituinte. Então a gente tem que começar a democracia de uma forma paritária, para essa democracia ser completa. E aí, a partir disso, parece que a paridade vai se tornando um caminho. E aí, por isso que essas mesmas respostas que falam de princípio básico para a democracia vão continuando, né? Elas continuam e falam do sentido a mais que envolve. E eu acho que eu perco um pouco, porque já fazia 12 anos do processo constituinte que tinha começado. Então eu perco um pouco, porque a memória, enfim, tem toda essa coisa, né? Tem coisa que perde, vai se transformando. Mas, ao mesmo tempo, pegou essa dimensão da transformação, que eu acho que é o que o artigo traz, né? Essa transformação contínua. E aí eu vejo o princípio democrático como algo que está ali naquele eixo articulando a transformação, porque ele está presente em todas as etapas, só que ele vai envolvendo cada vez mais coisa para esse princípio democrático ser concretizado, né? E à medida que essa paridade numérica foi conquistada, emergiram também alguns conflitos e algumas consequências inesperadas que trouxeram à tona um debate mais profundo sobre representação substantiva e que você consegue capturar justamente, como você mesmo acabou de mencionar aqui, porque você chegou lá e observou isso um tempo depois que o processo já tinha acontecido. E isso reconfigura mais uma vez o debate sobre paridade. Conta um pouquinho pra gente mais sobre esse processo, sobre essa emergência, essas demandas por participação substantiva. Essa terceira via é engraçado, porque eu cheguei lá com aquele olhar de quem acha, meu Deus, que incrível, e não deixa de ser incrível, claro, mas assim, com aquele olhar de quem pensa, nossa, tudo lindo, maravilhoso, mais de 50% de mulheres eleitas na Câmara, né? Que coisa incrível. E aí eu achei que eu ia encontrar só coisas muito positivas. Eu tava entrando no tema também, né? Então, assim... E antes de fazer qualquer entrevista, eu fui para o Encontro Nacional para a construção de uma agenda política a partir das mulheres, que é feita um ano antes das eleições sempre, né? Desde a Assembleia Constituinte. E aí, como eu tenho as eleições de 2019, estava tendo esse encontro no meio de 2018 de debate. E aí foi um choque, assim, uma sessão de muitas mulheres indo no palco, né, para falar e trazendo reclamações e ponderações que iam de perguntas muito claras de o que essas mulheres estão fazendo, o que elas estão fazendo lá, o que os nossos representantes fazem, mas também das próprias representantes eleitas que iam e falavam sobre os limites de atuação, e aí vinham os relatos de violência política e das estruturas dentro dos partidos. Então, foi um primeiro dia, assim, de encontro que me fez pensar que eu precisava, eu ainda ia escrever, mas precisaria ter essa dimensão. E aí teve uns debates, assim, começou uma discussão sobre representação substantiva e paridade substantiva. E aí, primeiro vinha essa reclamação da agenda que não chega, a gente está aqui formulando essa agenda, mas ela não vai chegar lá. Mas depois veio essa ideia da paridade substantiva. A gente tem paridade, mas as mulheres não podem fazer nada, a gente não tem voz lá dentro. E aí veio esse debate sobre o que era melhor, falar sobre paridade efetiva. Isso é interessante, né? A gente pensar o quanto que os conceitos que a gente fica usando, eles dialogam com as pessoas. Para mim foi muito importante ouvir isso, apesar de que, no fim das contas, a partir da discussão lá, decidiu-se por usar substantiva. Foi bom pegar essa dimensão do debate, mas por que substantiva? O que essa palavra quer dizer? A gente entende melhor efetiva. E aí tá muito entrelaçado esse debate sobre a representação substantiva e a paridade substantiva, porque
Primeiro que não ter paridade substantiva impacta em ter ou não representação substantiva. Então, se as mulheres chegam lá, estão de forma paritária, presentes nos espaços da decisão política, mas elas não têm poder de fato, nem adianta se elas iam levar ou não uma agenda, porque elas não iam conseguir colocar essa agenda. Então, esse é o primeiro aspecto de como esses dois conceitos estão entrelaçados, né? E aí depois vem uma questão do que é essa agenda substantiva, o que é essa agenda que elas estão construindo, quais são as relações que elas têm com os partidos, em que momento essas agendas se chocam. Eu até trago, uma das entrevistas fala sobre como o partido, o MAS, né, que é o partido do Evo Morales, ele é um canal de entrada para novos atores de diferentes grupos que eram marginalizados politicamente e para diferentes agendas, mas o que ela fala nesse momento, ela está falando sobre como que, em um primeiro momento, o partido ficou contra a aprovação da paridade de gênero, porque era um espaço que estava recém sendo conquistado para muitos atores e era difícil fazer esse debate. E aí aqui eu falo muitas aspas, né, assim, de os atores que estavam conquistando abrir mão, entre aspas, do lugar e aí fazer essa divisão. Não sei se deu para entender, né, eu coloquei várias aspas nesse abrir mão. Mas, assim, no sentido de por que isso foi também um debate interno do partido em um primeiro momento. E aí depois, claro, uma decisão também é uma decisão do partido, uma decisão política do MAS de apoiar a paridade, porque se o partido não tivesse apoiado, não ia ter sido aprovada, porque eles tinham maioria, né, suficiente para isso. Mas, enfim, eu fiz esse nó aqui na explicação, mas voltando então para a representação substantiva. Por último, a não representação substantiva começa a se relacionar com as barreiras para a participação política que vão sendo encontradas. E aí entra o tema da violência política contra mulheres e das estruturas antidemocráticas dos partidos. E para mim isso foi muito interessante, então uma amarração aqui, esse tema da representação substantiva, ele é uma ponte para várias outras questões que foram aparecendo, sabe? E aí eu não fui pensando em violência política, mas ela se tornou um tema. Foi o tema mais frequente de todas as entrevistas. O fato de que não havia paridade de poder e as mulheres não conseguiam, de fato, nem tinha como haver uma possibilidade de representação substantiva, né? Então, e aí eu fiquei pensando se isso devia ser incorporado ou não, mas acabou que a violência política se tornou um novo definidor do sentido que é dado à paridade de gênero, porque à medida que as respostas começavam a incorporar que a paridade de gênero a gente está presente de forma paritária, mas o que a gente pode fazer, ou o que as mulheres que são eleitas fazem de fato, e aí esse porquê envolvia, não tem espaço no partido, quem é designada a concorrer são mulheres submissas, e assim, eu faço um debate também sobre o que são essas mulheres submissas que outras mulheres entendem como submissas, né, que é importante fazer esse debate. Pelo que eu entendi ali, essa denúncia de mulheres submissas parece que é muito mais voltada às bartolinas, que são mulheres geralmente aimaras do campo, do que as mulheres urbanas, né? Justamente. Parece que tem um olhar que, justamente o que a gente estava falando no início, não vê as dinâmicas internas da atuação das mulheres dentro do partido, das relações que elas criaram, e também anula a possibilidade dos cálculos políticos que elas estão fazendo. E aí parece que o fato de outras mulheres chamarem elas de submissa também é mais uma violência política contra elas, porque já pressupõe que elas não estão atuando politicamente e fazendo o cálculo delas. E aí foi muito bom eu entrevistei a líder das Bartolinas, que me contou assim, a gente não é submissa, a gente se opôs inicialmente a chapa do Evo Morales com Álvaro Garcia Lineira, e a gente falou que não estava certo porque não estava de acordo com o Tchatchoarme, não tinha uma mulher como vice, e aí elas pleitearam que uma mulher fosse escolhida para a chapa como vice, mas não conseguiram. Mas isso não quer dizer que elas não... que eu não sei, eu não estudei quais foram as dinâmicas internas, mas assim, só pressupor que não houve uma negociação, que não houve um debate interno, é por si só violento. E reduz a capacidade toda a agência das mulheres, né? Mas, ao mesmo tempo, eu entrevistei a então presidente do Tribunal Superior Eleitoral da Bolívia, que me falou sobre as denúncias de violência política contra mulheres que vinham chegando, principalmente
a nível municipal e estratégias de chantagem, porque como a lei de paridade da Bolívia, ela fala em paridade e alternância. Então, as listas são fechadas e aí um homem e uma mulher, e os suplentes são alternados. Então, para uma mulher titular, o suplente vai ser um homem. E aí, como essas mulheres estavam sofrendo ameaças para renunciar depois de 2 anos e meio de mandato, para que o seu suplente homem pudesse assumir, principalmente a nível municipal. Enfim, essa foi uma das denúncias que tem até alguns estudos sobre violência política na América Latina que trazem também esses relatos e tudo mais, mas estava muito vivo esse debate sobre violência política contra as mulheres, tanto que a Bolívia, né, foi o primeiro país a aprovar uma lei contra a violência política contra mulheres. E quando eu cheguei lá, eu vi que esse elemento, o fato que depois da lei de paridade elas terem percebido que a violência política era mais uma barreira, faz com que a paridade comece a ganhar novos sentidos e novas definições. E aí, no final de 2018, depois que eu fiz o campo, foi aprovada uma lei de regulamentação interna dos partidos que estabelece eleições primárias e também que todas as ocupações de liderança sejam ocupadas de forma paritária. Então, uma tentativa de fazer com que essas estruturas partidárias antidemocráticas comecem a se democratizar e se tornar instituições mais paritárias, né? Então, pensando aqui se tem uma amarração para essa resposta. Mas a amarração é essa, né? Que eu vejo esse eixo da representação substantiva. Quando eu fui escrevendo, eu fui me dando conta que ele não era suficiente para ser um eixo, tanto quanto o outro, por um lado, ao mesmo tempo que ele parecia articular uma série de questões. Então eu resolvi manter ele, porque era uma insatisfação com a presença descritiva por si só, mas tentar identificar da onde vinha essa insatisfação. Então, sim, ela vinha também do fato de alguma insatisfação com a não representação substantiva, com a nossa agenda não estar lá, mas ela vinha de outros lugares. Ela vinha de experiências de violência política, ela vinha das estruturas partidárias. E uma das respostas que para mim foi muito interessante e me fez ver que eu estava trabalhando com uma questão de uma forma muito limitada, foi uma entrevistada que falou assim: olha, para mim é muito difícil falar para você o que é paridade de gênero, porque para mim paridade de gênero é tudo. E aí ela começa a descrever tudo que acontece na vida dela e como tá interligada. E eu tava lá querendo uma definiçãozinha de paridade que fosse assim, sabe? Que fosse descritiva, substantiva e nos termos. E aí ela, paridade de gênero é tudo. E aí várias entrevistas foram nesse sentido, né? Principalmente no sentido de a paridade é fundamental para a construção de uma democracia paritária e intercultural. Como isso vai junto, né? Na Bolívia tem a ideia da descolonização, que caminha junto com a ideia da despatriarcalização. E aí eu até termino o artigo falando, né? Como cada vez mais a paridade vai se tornando um caminho para a despatriarcalização do Estado e para se chegar na democracia paritária. Ananda, então, pra gente terminar aqui nossa conversa mesmo, eu sempre abro um espacinho pra caso você queira fazer algum jabá, caso você queira também contar o que você tá pesquisando agora no doutorado. É um espaço livre pra você. Sinta-se aí à vontade. Tá. Bom, eu não tenho nada para fazer propaganda, na verdade, que o doutorado suga minha vida e é isso que eu tô me dedicando. Mas suga num sentido bom, né? Tá sendo bom. Enfim, o caminho da pesquisa foi justamente seguir... quando eu voltei da Bolívia, eu já estava naquele momento de escrever projeto. Claro que depois a gente revisita e muda e transforma, mas ficou essa ideia de olhar para a questão da violência política contra mulheres e aí como que ela se coloca como essa barreira à participação política. Então, os próximos passos vão nesse sentido e continuar estudando a Bolívia, agora talvez pensar numa dimensão comparativa com o Brasil também. É isso, né? Ananda, então, muito obrigado. Obrigada, Thiago. Esse foi o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade.
Se você gostou desse nosso episódio, manda um feedback no Twitter, no Facebook, no Instagram ou outra rede social. Considere também nos apoiar financeiramente pelo apoia.se/incendiadas. Você pode apoiar com doações mensais a partir de R$1. Como você já deve saber, o Larvas faz parte do portal Desaprender, uma rede que agrega diversos podcasts sobre educação. Não deixe de conferir o nosso portal e os podcasts parceiros. Integramos também a rede LGBT Podcasters, um movimento para fortalecer podcasts feitos por e para pessoas LGBTQI+. O Larvas está disponível em todas as principais plataformas de podcast. Compartilhe com amigos e amigas e até o nosso próximo episódio!